Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Luiz Felipe, eu tenho 27 anos e eu trabalho com desenho aqui em Mutum, Minas Gerais por volta de mais ou menos 2 anos. Exclusivamente desenhos realistas. E graças à Lei Aldir Blanc, eu fui premiado para poder passar um pouco do que eu sei, do que eu consigo fazer nos desenhos. Vai estar passando alguns dos meus trabalhos aqui para vocês poderem dar uma olhada. Até tem alguns aqui atrás. Mas com isso eu vou fazer para vocês uma videoaula. E nessa videoaula eu vou ensinar como que eu faço as texturas aplicadas nos meus desenhos, como que eu me organizo para poder conseguir fazê-los e ainda mais, eu vou fazer na prática um desenho para que tudo que eu explicar na primeira parte do vídeo seja bem demonstrada em um desenho que eu vou fazer. O vídeo ele será dividido em duas partes. Isso significa que a primeira parte ela vai ser completamente teórica, onde eu vou apresentar para vocês os materiais que eu utilizo e como eu utilizo eles nos desenhos, que vai além do que só um lápis e um papel e uma borracha. E a segunda parte eu vou fazer de forma prática. Eu vou pegar um desenho, eu vou ensinar passo a passo de como você vai fazer ele. É claro, você absorve tudo que eu explicar na primeira parte, que vai ser teórica, para que na prática você já esteja ciente de o que eu estou fazendo e, é claro, eu vou pontuar conforme o vídeo for rolando, beleza? Então vamos lá. Muitos devem pensar que o desenho ele só precisa de um lápis, de uma borracha e um papel. Porém, no desenho realista, assim como em outros tipos de desenho, você precisa de muitos outros materiais. Porque isso agrega ao seu trabalho, isso ele coloca valor e mostra que você tem capacidade para poder desenvolver o que você está se propondo a fazer. E eu trabalho exclusivamente com desenhos realistas. O desenho realista, ele é o tipo de arte que tenta passar para o papel exatamente de uma maneira realista, uma referência, uma foto que você deseja desenhar. Isso muitas vezes se dá da própria percepção da pessoa, porque o desenho realista, diferente de outros, nós trabalhamos com o decalque, que é uma maneira bem semelhante para quem está entendido aí mais ou menos de tatuagem, né? Você vai fazer um esboço e esse esboço vai ser totalmente trabalhado, porque muitas pessoas pensam que o artista ele consegue replicar exatamente o que ele consegue enxergar. Isso no desenho realista, ele é um pouco diferente. É impossível você encontrar uma pessoa que consiga replicar a olho nu, ou seja, sem tirar um decalque, sem planejar um esboço, o seu tipo de trabalho. Eu já fiz alguns trabalhos que eu não utilizei decalque para poder fazer. Vai estar passando aqui agora, como o Coringa que eu fiz, como o Jesus Cristo que eu fiz. Todos eles estão na minha página, vocês podem me seguir, chama @FelipeFerreira_artes. Ok? Lá eu posto todos os meus trabalhos, inclusive as minhas tatuagens, que eu também trabalho com tatuagem, só que isso é uma coisa mais recente. Primeiramente, vamos começar sobre os papéis que eu utilizo. Muitas pessoas vão diretamente na papelaria e compram aquele bloco de papéis que vem com não sei tantas folhas e a gramatura dela é de 75 gramas. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Olha só. Esse aqui é o papel clássico, vocês podem ver aqui na câmera melhor, que é aquele papel de 75 gramas. Só que eu não utilizo ele de maneira alguma. E tem um porquê. Olha só, como eu falei, ele só tem 75 gramas. Isso significa que ele é extremamente fino para poder realizar os trabalhos. E isso complica na hora de você fazer uma textura em específico, que é o preto puro. Vocês podem ver nesse trabalho aqui que eu fiz, que ele tem muito preto, muito preto. Ele vai estar passando aqui na tela melhor para vocês verem com um zoom. Ele tem muito preto aplicado. E se eu utilizasse um papel de 75 gramas, na hora que eu forçasse o lápis contra a folha, ele iria fazer dobras. Eu já cometi esse erro no início que eu comecei a desenhar, no trabalho do meu Coringa, e ele acabou tendo muita dobra, por eu usar um papel muito, muito fino. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui na prática como é que isso funciona. Já adiantando sobre alguns lápis que eu utilizo, alguns dos materiais, um deles é esse aqui. O lápis da Faber-Castell 6B. Por que 6B? Já explicando um pouco sobre os lápis para eu poder mostrar para vocês como o preto puro ele machuca, digamos assim, o papel de 75 gramas.
Os lápis, eles têm uma graduação, ou seja, eles vão de um ponto até outro que mostra a quantidade de que o grafite é escuro. E quanto mais escuro, mais macio ele é. Isso também varia de marca, mas é óbvio que o objetivo do meu vídeo aqui é mostrar para vocês materiais que eu utilizo e que vocês conseguem encontrar em qualquer lugar. Ou até mesmo vocês podem produzir os seus próprios materiais. Beleza? Ou seja, não vai ter nada aqui que você vai precisar encomendar. Não, mentira, tem uma coisinha aqui que talvez possa dar um pouquinho mais de dor de cabeça, mas não é nada demais e é tudo muito simples de você encontrar, ok? Então, vamos lá. Os lápis, como eu falei, eles vão de uma graduação. Esse aqui, que eu estou mostrando para vocês, é um lápis comum, você encontra em qualquer lugar e ele é HB. Eu não trabalho com todas as graduações de lápis. Eu tenho as graduações específicas que me atendem perfeitamente para poder fazer os meus trabalhos. Esse aqui é um HB. E como vocês podem ver, eu vou tentar marcar aqui para vocês verem já escrevendo. Esse aqui é um papel de 75 gramas. Minha letra não é mais bonita não, mas já quebra o galho. Olha só de eu encostar aqui ele já começou a dobrar. Não sei se dá para pegar na câmera. Mas depois eu vou explicar como você auxilia também nisso aqui. Ele é um lápis, olha só, esse HB, ele é um lápis muito clarinho, olha só. Muito, muito clarinho. Por mais que você force, e não pode forçar, né, na verdade, porque se você forçar contra o papel, o lápis demais, pode acontecer isso que eu falei e acabar prejudicando o seu desenho. Ele é um lápis muito clarinho e conforme você vai subindo a graduação, por exemplo, esse aqui é o HB, ele chega em um momento que começa no 2B, aí vai 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, até 12B, se eu não me engano. Quanto mais isso vai subindo, essa escala vai subindo, mais escuro é o grafite. Aí, após esse trabalho aqui, eu já venho direto... Isso são meus lápis, depois eu vou mostrar minhas lapiseiras. Eu já venho direto para um lápis de 4B. Olha só, esse já é um lápis com uma graduação bem mais escura. Confere para você dar uma olhadinha. Olha só a diferença. Eu apliquei a mesma força nos dois e os dois têm uma diferença muito grande já de grafite. Depois do 4B, eu já vou direto para o 6B. Olha só, também da mesma marca, Faber-Castell. Você encontra esses lápis em qualquer papelaria aqui, não custa mais do que R$4 cada um deles. Então, isso os da Faber-Castell. Esse outro aqui que eu mostrei agora, isso aqui é coisa de R$1. Então você tá vendo que os materiais que eu utilizo são bem simples, porém é o que me atende muito bem. Esse aqui já é o 6B, olha só. Quando você estiver desenhando, você vai sentir o quão macio ele é a mais do que o próprio 4B, tá vendo? Olha só que graduação diferente. Agora, eu tenho esses 3 lápis que me atendem com essas graduações diferentes. Porém, eu ainda preciso de um outro material com grafite para poder me atender em diferentes texturas. E aí que eu uso as lapiseiras, né? Olha só, eu tenho 2 lapiseiras. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu chegar um pouquinho pro lado. Eu tenho 2 lapiseiras. Essa lapiseira aqui, ela é uma lapiseira 0.5. A marca da lapiseira, ela não implica na qualidade do seu trabalho, ok? O que importa é como você trabalha. E aqui eu tenho uma lapiseira 0.5 e eu pulo direto para uma 0.9. Tá vendo que elas são até bem antigas, que eu utilizo bastante. Eu já tenho elas há bastante tempo. E direto uma para 0.9. Por quê? Muitas vezes eu faço texturas como cabelo, como pelo de algum animal, qualquer coisa assim. E eu preciso de um grafite bem fininho mesmo para poder fazer esse tipo de textura. Olha só para você ver. Parece até besteira o que eu estou falando, mas isso é extremamente importante você ter esse tipo de material. Já a lapiseira 0.9, ela é bem mais grossa que a 0.5. E todos esses componentes que eu estou falando, eles me atendem de uma maneira excelente. Eu não preciso de muito mais do que isso para poder fazer os meus trabalhos. Olha só como ele é bem mais grosso. Olha. Agora vejam vocês que esse grafite, ele está no meio termo desses dois aqui.
ok? Porque os meus dois grafites que eu trabalho nas duas lapiseiras, eles têm graduação de 2B. Ou seja, eu falei para vocês que aqui, exatamente aqui, é um 6B. Olha, aqui é um 4B. E aqui é um HB. Um HB, gente, eu não esqueci de falar, são graduações inferiores a esses B, né? Ou seja, eles são bem clarinhos mesmo. Já esses dois aqui, tanto para o grafite 05 é 2B, quanto para o grafite 09 é também 2B. Eu tenho uma média, olha só, os meus lápis escalonam daqui de HB para 2B, de 2B, aí vem para as lapiseiras, né? Aí, voltando para os lápis, eu venho para o 4B e o 6B. As minhas graduações que eu trabalho são essa. Tem mais? Tem. Tem outros materiais que eu poderia estar utilizando? Poderia, mas eu não estou sentindo essa necessidade no exato momento. E eu vou passar para vocês o material que eu utilizo para que vocês possam também utilizar, que são materiais que vocês vão encontrar em qualquer lugar, ok? Agora, um detalhe que eu utilizo, que me ajuda demais, é isso aqui. Isso aqui eu mesmo montei, vocês também podem montar nas suas casas, ok? Vocês vão pegar uma caneta, olha só pra você ver, olha aqui. Isso aqui parece que é besteira, mas ajuda demais, demais. Olha só, era uma caneta, na verdade, eu peguei e coloquei um lápis, esse aqui é um lápis 6B, né? Que eu estiquei ele para que eu continue trabalhando, porque os lápis, quando chegam num certo tamanho, acabou, você não consegue trabalhar com ele, porém tem muito lápis ali ainda. Então, eu fiz isso aqui para poder me auxiliar. É muito fácil de vocês fazerem, tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade nenhuma nesse tipo de serviço. Agora, como eu falei sobre os lápis para vocês, e eu cheguei no 6B, olha só por que eu estava falando do papel de 75 gramas. Ok? Olha só, a dificuldade que é, quando você trabalha com um papel de 75 gramas, e eu falei que se você pressionar demais um lápis para poder fazer uma parte escura, ele acaba dobrando o papel de 75 gramas, porque ele é muito fininho, muito fininho. Até mesmo se a sua mão estiver em contato direto com o papel, porque todo ser humano ele elimina um pouco de uma espécie de gordura, de um óleo que sai da palma da sua mão, da sua própria pele, que acaba causando essa dobra, que acaba causando essa dobra no papel. E a gente não quer isso, porque isso estraga a beleza do desenho. Olha só, quando você... Esse aqui é o 6B, gente, ele é a graduação mais forte. Quando você precisa dobrar muito, olha só, as pessoas muitas vezes fazem isso. Eu fazia isso, né? Eu pensava, para eu encontrar o preto escuro nos meus desenhos, eu precisava forçar demais. Olha só, eu forçava muito eles. E se eu for fazer isso num desenho que exige um preto muito grande, como esse que está aqui na minha parede, eu vou estragar o meu desenho. Eu vou estragar o meu desenho, ok? Então, quanto mais eu pressiono, porque eu sempre vou voltar nele. Eu sempre vou voltar no preto para poder tentar deixar ele mais preto. Isso só vai fazer você gastar mais lápis e vai acabar estragando o seu desenho. Não tem jeito, entende? Isso aqui vai formando uma dobradura. Agora, como evitar essa dobradura? Eu vou ensinar duas coisas para vocês. Primeiro, troca de papel. Você vai parar de usar esse papel de 75 gramas. Eu vou pegar aqui. Olha só. Esse papel aqui, ele é um papel também no tamanho A4. Eu esqueci de falar, mas as folhas que vocês compram naqueles pacotes são A4, né? Ou seja, ela tem uma dimensão específica. Essa aqui também é A4, porém, você vai numa gráfica, qualquer gráfica aqui do Mutum mesmo, da região, você encontra e pede eles para fazer um papel vocês vão pedir um papel de 90 gramas. É pouca coisa mais espesso do que o de 75 gramas, porém, ele já resolve bastante esse problema da aplicação do preto puro. Entenderam? Porque se você aplicar muito mais em um papel fino, ele vai ter aquela dobradura. Se você tiver um papel um pouco mais grosso, já não tem tanta essa dificuldade, mas eu vou ensinar ainda mais como vocês fazerem essa aplicação de preto para evitar, porque mesmo sendo de 90 gramas, isso ainda pode acontecer. Você pode ir na gráfica e pedir um papel com uma gramatura ainda maior de 90. Eu acho que ela vai para 120, se eu não me engano, e de 120 vai para 180. Eu experimentei a de 180 e eu não gostei. Eu achei que ela era grossa demais. E quanto mais grossa, mais porosa é o papel. E quanto mais porosa, mais difícil é a aplicação do grafite nela. Ok? Então,
O papel de 90 gramas, ele me atende perfeitamente, ok? Agora vamos lá agora vamos falar sobre a aplicação do preto no papel de 90 gramas e como você vai evitar esse tipo de coisa. E para isso, eu vou apresentar um outro material que eu utilizo muito, que provavelmente ninguém nem sabe que é utilizado para desenhos, né? Que são os pincéis. Olha aqui, ó. Olha só. Eu só uso 3 pincéis, que é o que me atende, é o que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui na câmera melhor para vocês verem. Olha só. Pincéis. Isso mesmo. Esses pincéis, esse aqui mesmo, olha só, é um pincel para maquiagem, entende? É um pincel para maquiagem. Ele tem uma cerda de uma ponta um pouco mais macia e a outra um pouco mais rígida, né? Esse aqui, a diferença é que ele tem uma ponta um pouquinho menor, olha só. Ele tem uma ponta um pouquinho mais fina, que me atende em locais mais... que me atende em áreas menores de um desenho específico. E esse já é um pincel maior, olha só pra vocês verem. Ele é grande, ele é bem grande. Então me ajuda. Esses 3 é mais do que necessário. Mas por que eu tô falando sobre a aplicação do grafite no papel com o pincel? Eu gosto de falar sempre muito do preto puro, que o aprendizado da aplicação do preto puro, ele já vale para todo outro tipo de aplicação. Agora, antes disso, o que você vai fazer para poder evitar o contato da sua mão com o papel, entende? Porque, como eu falei, a sua própria gordurinha que a sua mão solta, né? Essa oleosidade, ele causa essa dobradura, mesmo o papel sendo de 90 gramas. Então, vamos evitar isso. Outra coisa, você também não quer ficar que a sua mão fique em contato direto com o desenho, porque isso estraga. A sua mão vai ficar manchada de grafite e isso vai estragar o seu trabalho. Então, evite isso. Como você vai evitar? Olha só. Você vai pegar uma folha de 75 gramas, normal. Vai dobrar ela em 2. E corta. Não tem problema ser assim, não. Aí depois, você vai pegar a metade que você fez e vai dobrar de novo. Isso nas duas, olha só. Dobrou, você vai usar essas duas partes para poder apoiar a sua mão sobre o desenho. Olha só, evitando o contato direto com o desenho, ok? E isso vai impedir que a sua mão encoste lá, o que auxilia demais. Diminui ainda mais o risco e o perigo de você estragar o seu desenho, né? Que é muito importante. Então, beleza. Uma vez que você fez isso para poder evitar esse contato, vamos lá. Agora, como que você vai fazer uma aplicação mais suave e de preto puro? Lembrando que essa aplicação, usando os pincéis, você vai utilizar para qualquer outro tipo de nível de graduação do grafite, seja para uma escala mais cinza, tudo bem? Olha só, esse aqui é lápis 6B de novo, ou seja, o mais escuro que eu trabalho no exato momento. Você vai fazer uma camada leve sem fazer força contra o papel. Sem fazer força. Porque se você fizer força, você pode acabar acontecendo de causar aquela dobradura que eu falei, aquela ondinha sobre o papel e botar o desenho a risco. Você vai pegar um pincel que você escolher. Eu gosto de usar esse aqui, aquele que eu falei, né? De maquiagem. O que você vai fazer? Você vai passar. Olha só a diferença. Você vai passar contra o grafite. Olha só. O que eu fiz aqui? Eu, com o pincel, forcei o grafite a entrar mais nos poros do papel, porque o papel ele é um produto poroso, entende? Então, com isso, você vai repetir a aplicação do preto. E não força, nunca forçando. Você vai voltar com o pincel e vai repetir o processo. É por isso que muitas vezes as pessoas elas acham que um desenho que tem muito preto é fácil. Mas não, ele dá muito trabalho mesmo. Porque
em uma única parte, você tem que repetir esse processo várias vezes, no mesmo pedacinho, até você chegar naquele preto puro, entende? Até você chegar no preto puro. Você não pode forçar, porque senão você vai fazer aquela dobra no papel. Olha só. Você já vai chegando num preto bem escurinho. Bem escuro mesmo. E assim você consegue evitar esses danos para o papel e melhorar a qualidade do seu trabalho infinitamente. O pincel também, dessa maneira, ele ajuda a homogeneizar o preto ou outras tonalidades. Porque se você não usar o pincel, você vai fazer um preto que muitas vezes do lado dele vai ficar mais preto do que o que você acabou de fazer, por exemplo. E você não vai ter aquela cor uniforme, não é? E isso muitas vezes acaba estragando o seu desenho também. Para mim, estraga o desenho. Se você não consegue fazer a aplicação perfeita, como você vai vender o seu material se ele não tá devidamente bem feito? Agora, eu vou falar sobre um outro material que eu utilizo e você vai poder fazer na sua própria casa, que são o esfuminho. Olha só para você ver, dá uma conferida. Isso aqui é um esfuminho que chama. Esse esfuminho, eu vou pegar esse aqui que está mais limpinho, ele nada mais é do que papel enrolado bem comprensado mesmo. Ou seja, você vai pegar uma folha de 75 gramas, para isso você usa de 75 gramas, você vai ir enrolando ela, você vai enrolando bem apertado, mais apertado que você conseguir. E depois, quando você chegar nas pontas, você vai colar. Muito fácil de fazer. Você encontra para poder comprar na internet, mas eu não vi necessidade, porque eu posso fazer em casa. E ele tem o mesmo efeito. Aí você tem o esfuminho. O esfuminho ele é extremamente importante. Você pode fazer de várias grossuras, digamos assim. Quanto mais papel enrolado, mais grosso o seu esfuminho vai ser. E qual é a função do esfuminho no desenho? Olha só para você ver. Eu vou usar agora a minha lapiseira com o grafite 2B para poder mostrar para vocês. Eu vou fazer uma área. Olha só. Eu acabei de fazer uma área bem clarinha mesmo, né? Usando 2B. E eu vou usar o esfuminho em cima dessa área. O esfuminho, ele tem uma aplicação muito parecida com a do pincel. Só que ele não faz com que o grafite fique tão impregnado no papel como o pincel. O pincel força mesmo. Já o esfuminho, ele só cria, tipo o nome dele, como vocês podem ver, o nome dele é para fazer uma parte mais esfumada, um degradê, digamos assim, de uma escala tonal de cinza para preto escuro, digamos assim. Então, a diferença de um esfuminho para o outro nada mais é a grossura. Eles fazem a mesma coisa. E como eu falei, vocês podem fazer esse material em casa mesmo, que é muito simples de fazer mesmo, ok? E agora, se vocês forem na internet, vocês podem encontrar um material que é chamado de boleador. O boleador nada mais é do que uma espécie de caneta com uma ponta de metal bem pequenininha, que serve para você fazer fissuras no papel. Ele serve para fazer umas fissuras, e essas fissuras vão fazer texturas de cabelo, de barba, de pelo, mas eles fazem para poder dar destaque a fios brancos. Olha só, eu vou ensinar para vocês, porque vocês não precisam disso. O boleador você não encontra no Mutum, você não encontra por aqui. Você precisaria comprar na internet, mas você pode dar um jeito, como eu fiz. Aqui, uma caneta normal. A caneta também tem uma ponta de ferro, como todo mundo sabe, né? E essa caneta não tem tinta, olha só. Ela não tem tinta. Vocês peguem uma caneta sem tinta aí também, certifique-se de que ela não tem tinta nenhuma, e vocês vão fazer isso aqui, que são as fissuras que eu comentei com vocês, olha só. Vocês provavelmente não estão conseguindo enxergar essas fissuras no papel. Eu tô marcando ela, mas quando você vem com um lápis, olha só, quando você vem com um lápis sobre essa área que você marcou com o seu boleador,
Você passa bem clarinho, não força contra o papel. Olha só o que acontece. Os fios começam a se destacar, porque a pressão que eu criei contra o papel impede que a ponta do meu lápis coloque o grafite nessa região. E isso forma como se fosse, olha só, uma barba ou um pelo. Só que isso, lembrando, que é para áreas do desenho onde tem iluminação. Se tem fios brancos, né? Dessa maneira. Não é para qualquer área ou para qualquer pelo que você vai usar na região do seu desenho. Aí, quando você for trabalhar alguma textura de pelo, você sempre dá uma conotação maior. Por exemplo, esse fio aqui, ele tem que estar à frente dos que estão abaixo. Então você cria essa sombra em volta dele com um grafite um pouco menor, só que aí você pode fazer uma força. Você vai encontrar a força que você deve aplicar contra o seu papel utilizado ao longo do tempo. Isso é natural. Você, em um certo momento, vai ver que você pode aplicar mais ou menos força sem prejudicar o seu desenho. Acredito, porque muitas pessoas complicam demais. Eu pesquisei muito na internet, né, sobre isso, e você precisa de tipo uma lapiseira de 50, 60 reais que você não acha na sua região. Você precisa de um boleador de diferentes numerações. Cara, eu faço todos os meus trabalhos que eu fiz, que vocês podem ver na minha página, todos foram feitos exatamente só com isso, ok? Olha só. Aí você faz esse tipo de movimento. E isso cria mais destaque para os pelos. Agora, olha só, para poder auxiliar, olha só, você usa um pincelzinho, e esse pincelzinho você vem fazendo uma mancha, para poder criar ainda mais destaque. Você vai manchando. É por isso que um desenho realista ele demora muito para ser feito, muito. Porque é como se você tivesse que montar um quebra-cabeças para poder desenhar. Você vai dando enfoque naquela região e vai montando parte por parte do seu desenho, ok? Aqui você pode ver o efeito de um boleador caseiro, digamos assim. Caseiro. Você vai pegar uma caneta, se você achar uma caneta de ponta mais grossa, você pode fazer fios mais grossos, né? E tudo mais. Muito facinho de mexer. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês as borrachas que eu utilizo. Essa daqui que é a comum, sinceramente eu quase não uso ela, eu vou falar porque já já. E essas duas aqui, esses são os dois materiais que talvez vocês não encontrem aqui no Mutum. Desculpa, esse aqui você encontra. Agora, esse aqui talvez não. Esse aqui é nada mais do que como se fosse uma espécie de lapiseira barra caneta, barra borracha, desculpa, olha só. É uma borracha na ponta dele, que você puxa. Ó, tá vendo? Ele é muito bom, porque muitas vezes você quer dar uma parte de iluminação maior que o boleador ou alguma outra técnica dificulta, e com ele você faz mais fácil. O que você precisa fazer muitas vezes? Você vai pegar o seu estilete e vai fazer uma parte chanfrada nele. Você corta dessa maneira. Olha só. Consegue ver aí no vídeo? Ele ficou chanfrado. Isso aqui é muito bom para você causar destaque, que seja em pelos, em cabelos ou qualquer outra coisa. Olha só para você ver aqui nessa parte cinza clara que eu fiz mais cedo. Tá vendo? Tem texturas que você vai precisar muito desse material, mas muito, muito mesmo. E auxilia demais. Só que essa é uma borracha grossa. Essa aqui é uma borracha grossa e não vai te atender para qualquer área do desenho. Se for um pelo muito fininho, você não consegue usar esse material. É para isso que, mais uma vez, eu vou ensinar vocês a fazer. Você tem isso aqui. Essa é uma lapiseira. Ela é uma lapiseira daquelas grossas, com grafite bem grosso. A lapiseira com o grafite mais grosso que vocês encontrarem no Mutum, vocês compram. Eu paguei, se eu não me engano, isso aqui foi R$10. Vocês vão comprar. E você vai usar a borracha que você precisa comprar desse aqui para poder fazer a borracha que vai ficar aqui na ponta. Tá vendo que ela é bem mais fina do que a outra? Olha só, eu vou tirar essa daqui que tá aqui agora, olha só. É encaixado mesmo. Olha só, pra você ver, era uma lapiseira. Entendeu? Você vai pegar a borracha. Olha só, essa aqui é a borracha desse material. Tá vendo?
Isso aqui, infelizmente, eu acho que é o único material que vocês não vão encontrar no Mutum. Vocês provavelmente vão ter que comprar fora. Eu achei esse aqui no Shopping de Vitória. Vocês vão pegar uma dessas borrachas, olha só, e vocês vão dividir ela até formar isso aqui. Até ficar bem pequenininha, ok? Ela ficou bem pequenininha, vocês fazem um pique nela. E encaixa aqui na parte do grafite, olha só. Encaixou? Chanfra também. Todo material de borracha, ele é preferencial que vocês tenham ele com a ponta chanfrada. Olha só. Chanfradinho. E isso aqui vai te auxiliar a fazer nesses detalhezinhos aqui. Às vezes você quer dar um brilho maior em um pelo ou em um local bem específico que esse tipo de borracha aqui não vai te auxiliar, ou esse tipo de borracha também, muito menos, vai te auxiliar. Olha só. Entendeu? E assim você consegue dar um destaque maior para algumas partes bem específicas do seu desenho, ok? Gente, em um desenho, muitas vezes vocês vão precisar fazer uma área muito grande de cobertura. Como vocês podem ver, os meus desenhos ele quase não tem o branco do papel exposto, porque eu literalmente cubro todo o desenho com grafite. Mesmo que a região do desenho seja uma região mais clara ou alguma coisa assim, você tem que passar um grafite mesmo que muito clarinho, porque senão fica muito... Você perde um pouco do realismo, que é a proposta do desenho. Então, vocês precisam cobrir ele inteiro. E por isso, muitas vezes, um desenho demora. Eu tenho desenhos aqui que eles muitas vezes demoraram sempre na média de 15 horas. 15, 18 horas, mas eu tenho trabalhos que já me consumiram 25 horas, 40 horas, devido ao enorme número de texturas que ele tem. E isso acaba atrasando muito o trabalho. Não atrasando, desculpa, melhorando. Eu trabalho ainda mais com 2 tamanhos de papel. Vocês podem ver aqui atrás, esse aqui de baixo é o tamanho A4. É o tamanho A4 em 90 gramas que eu falei para vocês. É o padrão, o tamanho padrão que vocês encontram em qualquer papelaria. Porém, eu sempre peço na gráfica que essa folha A4 tenha uma borda um pouco maior. Vou mostrar para vocês a diferença. Esse aqui é o A4 de 75 gramas que você compra em qualquer papelaria. Esse aqui é o que eu pedi para fazer na gráfica. Você pode ver que ele é um pouquinho maior do que o que se você comprar em papelaria. Porque assim você tem uma margem melhor. Você pode ver que tem uma borda, tá vendo? Ele tem uma borda. E esse aqui é um desenho em tamanho A3. Um desenho em tamanho A3 nada mais é do que um A4 em cima do outro. Ou seja, um A3 equivale a 2 desenhos A4. Mas voltando aqui, como eu falei, vocês muitas vezes vão precisar preencher uma grande área do seu material. E você fazer todo o espaçamento de grafite com o seu esfuminho não é conveniente, porque demora muito. Mas eu vou mostrar para vocês agora um material que você tem em casa, eu espero que você tenha, que é o papel higiênico, meus amigos. Olha só. O papel higiênico. Vou mostrar para vocês agora como que eu utilizo ele. Vocês vão... É bem importante, na verdade, tá? Parece brincadeira, mas ele é importante pra caramba. Vamos lá. Se vocês precisam, muitas vezes, fazer uma área muito grande, por exemplo, um rosto, né? Ou algum... um rosto é um bom exemplo. Um rosto. Ele precisa de muito grafite aplicado e ele tem que ser muito suave. Muito suave. Porque se você aplicar grafite demais em uma região do rosto e grafite a mais em outra parte desse mesmo desenho, vai ficar aquele rosto como se fosse manchado. E não é isso que você quer, né? Então, às vezes você está aqui com sua região desenhada, né? E só o esfuminho, olha só. Só o esfuminho não vai demorar demais e pode ficar sem ter uma uniformidade do grafite.
Para isso você vai usar o papel higiênico. Você vai pegar um papel higiênico, tá ligado? Entende? Bem grande. Olha só, uma fita de papel higiênico. Bem grande. E você vai dobrando ela. Deixa eu tirar esses papéis aqui para vocês ficarem enxergar melhor. E você vai dobrando ela. Olha só para você ver. Encontra uma ponta na outra. Chegou num quadradinho assim desse tamanho, você vai fazer um triângulo. Aí você tem um triângulo, você faz outro triângulo. Assim, você tem isso aqui. Olha só, já até tinha outro aqui do meu lado. Você tem isso aqui. Com isso aqui, você vai poder esfumar, que ele faz um trabalho exatamente igual ao do esfuminho, só que para regiões grandes. Entendeu? Você vai esfumar. Olha só. Isso vai espalhar o grafite com muita paciência, porque senão você pode perder a qualidade do seu trabalho, ok? Vocês podem ver que o grafite que eu apliquei aqui, ele era muito clarinho. Não sei se vai dar para pegar, mas ele era muito clarinho mesmo. E o papel toalha, ele se desmancha, tá? O papel toalha, desculpa. O papel higiênico, ele desmancha. Então não fica preocupado, ok? E isso você vai repetindo esse processo até você achar o degradê necessário para a sua tonalidade de cinza, até o escuro puro, ok? Se vocês quiserem utilizar até um grafite de tonalidade maior, voltando, esse aqui é um grafite de 2B, que está na minha lapiseira, nas minhas duas lapiseiras, aliás. É um grafite 2B. Vocês vão ver eu utilizando todas essas técnicas que eu estou passando para vocês no desenho que eu vou fazer. Olha só. Se vocês acharem que esse lado do papel já está desgastado demais, usem o outro. Gastou esse lado também? Desdobra. Por isso que ele está em forma de triângulo. Você pode ir desdobrando e desdobrando para você poder utilizar mais do seu papel higiênico. Entendeu? Olha só, tá vendo? E assim, no seu desenho inteiro, você vai espalhar o seu grafite para formar diversas texturas. Vocês vão ver utilizando tudo, ok? Pode ficar tranquilo, só foca no aprendizado em como utilizar os materiais que eu estou passando para vocês. Muito bem, com esses materiais que eu apresentei para vocês, vocês conseguem desenvolver qualquer textura que vocês vão precisar nos seus desenhos realistas. Agora, as texturas como de pele, pelo, cabelo, fio, sombreamento, o preto puro, que também é uma textura, vocês vão ver todas sendo aplicado na segunda parte desse vídeo, que vai ser a continuidade agora, de um desenho que eu escolhi para poder mostrar para vocês. Então vocês prestem bastante atenção. Agora, por que eu estou fazendo dessa maneira? Porque eu acredito que o desenho realista, ele nada mais é do que a sua percepção da imagem que você tem como referência. Não adianta eu te ensinar aqui agora, de modo teórico, como você vai fazer uma pele, porque se você não tem essa percepção, e é isso que você tem que trabalhar. E eu acredito que os materiais te auxiliam demais a ter essa percepção. Olha só, aqui você consegue ver um pelo, você não precisa que eu desenhe um cabelo inteiro agora para vocês entenderem que isso pode formar um cabelo, que isso pode formar uma barba. Entenderam? Mas vocês vão ver agora, na prática, no desenho, como isso vai funcionar. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o meu toque final. O toque final dos meus desenhos, você encontra aqui no Mutum também, em pouquíssimos lugares, que é isso aqui. Isso aqui é um spray verniz fixador. Olha aqui, melhor para vocês verem aqui. Tá vendo? É literalmente um spray. Ó. Esse spray verniz, ele é fosco, tá? Ele é fosco. Ou seja, depois que o seu desenho finalizou, vocês vão aplicar esse spray nos seus desenhos. Ok? Porque isso vai fazer com que ele fique protegido
seja contra o tempo, né, que acaba desgastando o grafite do papel, seja contra a sujeira, seja contra o toque, que muitas vezes pode sujar só de você encostar. Esse material aqui vai proteger com certeza. Vocês vão deixar o desenho em pé e vão aplicar uma distância de mais ou menos uns 40 centímetros, ok? Mais ou menos uns 40 centímetros. Um jato só já resolve. Se vocês quiserem passar um segundo, sempre de maneira uniforme, vocês podem passar. E, como eu disse, ele é fosco. E por ele ser fosco, ele vai tirar aquele brilho que o grafite preto deixa no papel. E aquele brilho, ele, pra mim, é bem feio, porque eu gosto do material fosco. Você encontra também desse verniz sem ser fosco, mas eu recomendo fortemente o fosco, porque assim, quando tiver alguma iluminação batendo no seu desenho, principalmente por ele ter um vidro depois de moldurado, ele não vai refletir, entendeu? Ele não vai ter um brilho. Eu vou mostrar pra vocês agora um quadro de um último desenho que eu fiz, pra vocês terem uma noção de mais ou menos como é. Um gatinho. Olha só. Ele já está moldurado, já apliquei o verniz e toda a textura já foi trabalhada. Todo o desenho está pronto. Eu vou mostrar aqui para vocês na lente melhorzinho, ok? Olha para vocês verem um gatinho. O trabalho de textura dele foi quase que exclusivamente em pelo. Quase que exclusivamente em pelo. Eu precisei usar o boleador aqui, em todos os fios brancos dele, olha só. Os fios mais elevados, mais à frente, mas todos esses outros aqui, do corpo dele inteiro, eu não usei boleador não. É apenas traço para frente e para trás, entendeu? Apenas isso. E sempre usando o pincel para poder espalhar o grafite, sempre usando para poder espalhar o grafite. E como eu disse, isso tudo é questão de percepção. A única parte que não tem pelo nele é na boca e nos olhos. De resto, é tudo pelo e aplicação de preto puro. Entendeu? Se eu tivesse usado um papel de 75 gramas, isso aqui estaria dobrado. Mas olha só como ele ficou bem retinho, o desenho. Então, depois disso, é só vocês trabalharem, escolherem a sua referência ou a sua encomenda e fazer da melhor maneira possível. Agora nós vamos para a parte prática, onde eu vou fazer um desenho para vocês. E então vocês prestem para atenção, em certos pontos desse desenho eu vou pontuar o que eu falei agora sobre o uso dos materiais, ok? Vamos lá então. Então, como vocês viram na primeira parte dessa aula, eu ensinei a vocês como utilizar as ferramentas necessárias para poder fazer um desenho realista. Agora eu vou ensinar na prática como vocês vão colocar todas aquelas técnicas e utilizar cada um daqueles materiais. Então fiquem bem atentos e façam a associação de como eu estou reproduzindo cada textura dessa imagem. Eu vou ensinar passo a passo dessa imagem para vocês. E como cada um daqueles ensinamentos da primeira parte, que foi a parte teórica, vai ser aplicada nesse desenho, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vocês viram que eu falei que no desenho realista nós tiramos o decalque do desenho, não é? E então, para isso, agora nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês como que funciona para poder tirar o decalque desse desenho aqui, beleza? Olha só, você vai pegar uma folha A4, como eu falei, a folha A4 que eu uso, ela é de 90 gramas, olha só. Ela é de 90 gramas, ou seja, ela é um pouco mais grossa e também um pouco maior porque eu peço bordas a mais. Porém, qualquer encomenda que vem para mim, ela vai sair no tamanho exato de um A4, mesmo com as bordas que é um tamanho extra do desenho, entendeu? Então vamos lá. Vocês vão pegar e colocar a sua foto referência por cima dela. Enquadra direitinho, aí você pega uma fita, beleza? Agora, você vai prender a sua foto referência na sua folha que vai ser a que você vai desenhar por cima, né? Prende direitinho, você vai ver porque já. Só na parte de cima mesmo, beleza? Prendeu na parte de cima, você não precisa estar preso ao vidro que você estiver utilizando ou à superfície. Agora, o que vai fazer você passar essa imagem aqui
para a folha de baixo. Isso aqui. Você vai... olha só a minha folha. Olha, ela é uma folha completamente rabiscada com um lápis 6B. Eu já comentei para vocês, já mostrei para vocês como funciona a graduação. E utilizando o lápis 6B, você vai rabiscar toda a folha. É meio trabalhoso, mas ainda assim, bom, é fácil. Você pega e faz e rabisca ela inteira, até que ela fique literalmente uma folha inteira de grafite. Você vai pegar essa folha inteira de grafite e vai botar, olha só, você vai botar virada. Virada no meio, olha só, no meio do desenho. Até ela ficar bem firminha. Feito isso, você pega um lápis, qualquer lápis que você quiser, e você vai contornar a marcação de todo o desenho. Olha só, eu vou começar aqui por uma parte mais simples de vocês observarem. Aqui, por exemplo. Aqui vocês não precisam se preocupar não, tá? Que isso aqui é só o decalque mesmo. Então pode ser feito de uma maneira bem mais grosseira do que o comum, porque todos os detalhes eles vão ser aplicados no desenho. Olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou contornando as partes que vai me guiar no desenho, pegando e tirando as proporções desse desenho. Dessa maneira, eu vou saber exatamente como me guiar, como se fosse um mapa do desenho, né? Bem simples, na verdade. É um pouco demorado, mas assim que tiver terminado, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como isso vai saindo do outro lado. Tá vendo? Olha aqui. O grafite vai passando para cá, conforme você vai marcando o desenho. Aí quando terminar aqui, eu vou mostrar para vocês como ficou todo o decalque prontinho. Observem bem que eu gosto de marcar principalmente as partes em preto puro. Olha só, separando elas das partes claras, porque na hora vai ficar mais fácil de diferenciar quando você for pegar para fazer o desenho mesmo. Dá pra ver direitinho? Olha só como fica. Completamente o esboço. É claro, igual eu falei, daquele modo mais grosseiro, mas ainda assim é mais do que o suficiente para você poder trabalhar. E agora nós entramos com aquela dica que eu dei. Ó, sempre 2 papéis apoiando as 2 mãos, para que assim você não deixe o papel engordurado, digamos assim, com a oleosidade da sua mão. Deixa eu retirar aqui o papel referência. Tá vendo que eu estou sempre tentando encostar no papel onde eu estou desenhando, sempre com as mãos sobre o papel. Então agora nós vamos começar para valer o nosso desenho, né? E eu decidi começar por uma parte que eu pontuei bastante com vocês aqui, né? Que é em relação ao preto puro. Em relação ao preto puro. Eu vou pegar aqui o meu lápis. Cadê? O meu lápis 6B. Cadê ele? Aqui. Eu vou pegar aqui um lápis 6B. E vou começar a fazer aquele procedimento que
que eu demonstrei para vocês. Se vocês quiserem demarcar a pupila, né, que eu vou fazer ela completamente preta, só para demarcar assim mais ou menos o espaço onde eu vou pintar, é só, sem fazer força, eu vou começando a preencher, sem fazer força, porque lembra, se eu botar muita força com a minha mão sobre o papel, ele pode acabar dobrando, principalmente porque é uma área escura, e não é o que a gente quer aqui, não é? Vamos ver como é que vai ficar o resultado desse aqui então. Aí eu vou mostrar. Olha só, deixei o lápis para um lado, peguei um pincel. Vocês podem comprar esses pincéis em qualquer lugar aqui no Mutum. Ou se você tiver uma mãe ou uma namorada que tenha um pincel, vocês roubam a dela. Sacanagem, gente. Não faz isso não. Pode comprar que é bem baratinho. E vai fazendo, ó. Para isso é para fixar o grafite no papel sem você fazer muita força. E repita esse processo durante toda a área escura. Olha aqui, eu vou usar aquele lapisinho que eu coloquei naquela caneta, né? Aquele cabo de caneta, porque ele também é um 6B e eu gosto de usar bastante para poder preencher, porque assim eu evito de gastar da ponta do lápis, que eu deixo reservado para fazer algumas partes que são mais detalhadas. Partes que são mais preenchidas eu uso aqui. Então olha só, preto puro, uniforme, muito bem espalhado e sem deixar dobradura. É isso que eu estava explicando para vocês, entenderam? Como que é simples para poder fazer, você só exige um pouquinho de paciência e insistência nessa parte. Agora, uma coisa que eu deixei de falar para vocês, a minha referência, ela tá aqui, impressa. Só que eu não olho para ela. Eu coloco a minha referência na tela de um computador que está logo aqui à minha direita. Por quê? Porque a impressão da sua referência, ela muitas vezes vai ser mais escura por causa da tinta da impressora mesmo, sabe? Então, se você quiser ver a imagem com a sua nitidez real, coloque ou na tela do seu celular, ou na tela do seu notebook, do seu computador, algum monitor que você possa transferir esse tipo de imagem, né? Que fica mais fácil.
Reparem que durante todo o desenho eu não estou encostando as minhas duas mãos diretamente no papel, sempre no papel por cima deles. Se vocês acharem que ele começou a ficar sujo demais ou alguma coisa assim, vocês trocam de papel, jogam esse fora ou trocam. Para economizar, vocês podem dobrar ele pelo outro lado, que também vai estar branco, entenderam? Mas não encostem diretamente no seu desenho, porque senão aqui, ó, se eu encostasse aqui, eu iria estragar grande parte do pedaço do grafite em que eu apliquei aqui. Então, gente, aí tá o nosso desenho finalizado agora. E como vocês puderam ver ao longo do vídeo, eu usei todos os materiais que eu ensinei para vocês como utilizar. Vocês podem perceber muito bem que o desenho ele é muito mais a percepção que você tem da referência do que aquela habilidade inata, que com o aprendizado você vai desenvolvendo essa habilidade. E em certo momento, o uso desses materiais que eu apresentei para vocês, ele acaba se tornando algo automático, o que facilita e muito. Ou seja, tudo é treino. É só continuar praticando que logo vocês vão estar fazendo trabalhos desse jeito, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, me segue lá no meu Instagram, FelipeFerreira_artes. E eu vou ficando por aqui então. Muito obrigado. Valeu!